Você é o rei dos judeus? Boa pergunta, sabe? Sabe quem fez essa pergunta, querido? Pilatos. Jesus está no momento mais cruciante da sua vida, porque ele está agora lá no Sinédrio. Jesus está preso. Né? O que foi que fez Jesus para estar preso? Olha, querido, Jesus passou a das mais humilhação possível da humanidade. Quando a gente vê a história, Jesus, filho de Deus, próprio Deus, ele desce dos céus, se encarna, né, torna-se humano. Então ele vai justamente sendo aqui no caminho para a crucificação. É humilhado, cuspido, né, maltratado, injuriado, tantas coisas passou. Coroa de espinhos, prego nas mãos, nos pés, enfrentando aquela terrível cruz. E sabe por quê, irmãos? Porque eu precisava disso aí. Você precisava. A realidade é que Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo, por mim e por você. Ai de nós se Jesus tivesse fugido desse momento, fugido da cruz. Vamos estudar hoje, irmãos, a humilhação do Filho de Deus. Olha para aqui. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o interrogaram a Pilatos. Ou melhor, o entregaram a Pilatos. Querido, Jesus foi como assassino. Amarraram Jesus, precisava disso, mas amarraram Jesus como preso comum, fora da lei, mas levaram a Pilatos para que Pilato o julgasse. Então, vamos lá. Aí, havendo agora ele para Pilatos, a gente vai ter a primeira lição aqui, que é Jesus lá no Sinédrio. Né? Jesus está lá sendo interrogado, tá certo? E quando ele vai para o Sinédrio, a gente vê a primeira ilegalidade, tá certo? Da reunião anterior do Sinédrio. Ou seja, pela lei dos judeus, preste atenção, irmãos, o Sinédrio não poderia reunir-se à noite para interrogar uma pessoa no mesmo, ou nem mesmo para ouvir testemunho contra ela. E Jesus é preso à noite. Olha aí, que arbitrariedade, não é? Mas Jesus foi preso, interrogado e sentenciado à morte numa reunião feita às pessoas na calada da noite. Segundo a lição que nós vemos aqui do Sinédrio, a formalidade de uma nova acusação. Não acharam o que acusar Jesus. Aí o que acontece? Então, pela questão aqui, o Sinédrio voltou a se reunir-se na manhã da sexta-feira para planejar a sua estratégia. O que é que eu vou fazer? Qual o motivo para prender eles? Vamos prender esse homem. E a gente vê aqui, querido, que na verdade eles precisavam validar a reunião ilegal da noite anterior. Então, também formalizaram uma nova acusação contra Jesus que pudesse encontrar garantia diante da corte romana. Ou seja, o motivo real para prender Jesus. E daí, falsas testemunhas. Acusações que, na verdade, não tinham nada a ver com Jesus. Aí, o que acontece aqui? Jesus vai para o pretório. Ou seja, Jesus está sendo julgado. Agora entra lá dentro do palácio, lá no pretório, um local justamente onde eles vão interrogar Jesus, tá certo? Então destacamos alguns pontos importantes nesse julgamento de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que nessa acusação, né, eles acusaram Jesus diante de Pilatos. Olha aqui.
Aí Pilatos começa agora a interrogar a Jesus, tá certo? Então, os homens da religião e da lei, por ciúmes e inveja, acusaram Jesus porque não queria perder a popularidade e nem queria abrir mão do poder. E está lá, Pilatos sendo julgado, e Pilatos percebeu perfeitamente que Jesus era inocente. E nós vemos ali também que Pilatos estava convencido, querido, da inocência de Jesus. Pilatos percebeu a intenção maliciosa dos sacerdotes. Ele via ali que havia malícia, ele sabia que as acusações eram para proteger a instituição religiosa e não o trono de César. Então ali era a questão religiosa, não a questão política. Então Pilatos percebeu tranquilamente isso aqui. Em terceiro lugar, Pilatos ainda tentou soltar Jesus, tá certo? Então veja o que foi que ele fez. Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Então Pilatos estava plenamente convencido de duas coisas: a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Aí ele tentou ali remediar as coisas, tá certo? Aí foi o que ele fez, ele transferiu a responsabilidade da decisão. Ao ouvir que Jesus era da Galileia, então enviou para Herodes. Ele, porém, viu que não era da roçada dele, viu que Jesus também era inocente, então vai e devolve lá para Pilatos. A questão agora é Pilatos que tem que resolver, porque ele era governador de Roma, tá certo? Então ele tentou prestar até a sua inocência. Pilatos tentou lavar as mãos, né? Eu lavo as mãos. Mas ficou em cima do muro, poderia soltar Jesus. E não podia também ao mesmo tempo, porque era plano de Deus para me salvar e para te salvar, tá certo? E os soldados, foi que fizeram? Em última questão aqui, escarneceram de Jesus. Os soldados escarneceram de Jesus, principalmente em relação às duas principais acusações apresentadas contra ele, ou seja, a blasfêmia e a sedição. Então, nós vemos em primeiro lugar, eles zombavam dele como rei. Né? E Jesus se dizia rei, mas Jesus era o rei eterno, reino dos céus que ele veio implantar. E, em segundo lugar, eles zombavam dele como filho de Deus. Tu és o filho de Deus, para ele era blasfêmia. Então isso levou Jesus, meu querido, a sofrer o mais terrível sofrimento da história, derramando seu sangue naquela terrível cruz para me salvar e para te salvar. Amém? Olha, vamos ficar por aqui. Hoje à noite sem falta, no PG mais próximo da tua residência. Olha que estudo magnífico. Estudo nós vamos fazer, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não perca, irmão. 4 PG à tua disposição. Vem pro PG. Vem pro PG mais próximo. Estamos aguardando a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.